Oi, seja bem-vindo à terceira parte, e espero que seja a última, sobre o decodificador de arquivos do formato Corel Format que eu estou fazendo para o Python. E nesse momento, eu queria falar sobre o que eu já finalizei e acabei já publicando dentro do próprio, no meu próprio GitHub, que está bem aqui, o github.com/ruda/caf. E é o que eu já publiquei, botando README com uma licença, que é uma licença que segue a MIT, a licença do MIT, que eu acho bastante interessante, por isso que eu botei. E a primeira coisa que se nota em relação ao que eu tinha feito anteriormente, nos dois episódios anteriores, é que eu acabei quebrando o arquivo que era único só, de decodificação caf.py em um pacote. Por isso que tem aqui, por exemplo, esse... por aqui, vamos voltar aqui. Caf, né? E tem mais esse é o diretório CAF, que é o pacote. Aqui tem o init e tem dois arquivos, chunk e o codec também, que estão quebrados o próprio caf.py que eu fiz. O init, todo pacote tem que ter um init, né? Ele vai pegar uma função de suporte de abrir o open, que já existia, que eu acabei puxando da implementação que existia dentro do decodificador do AIF, e também ele acaba puxando dos outros arquivos algumas classes que são úteis para usar diretamente, como o CAF, por exemplo, CAF Reader, CAF Writer, que não está feito ainda, o CAF Decoder, que está feito, e o CAF Encoder, que não está feito. Então ele faz um import de utilidade para que a pessoa possa fazer uso direto dentro do próprio Python, por exemplo, assim, sem precisar ir dentro das partes dos pacotes. Eu posso fazer, então, import CAF, e o CAF vai ter o reader já disponível. Não preciso fazer from import caf.chunk. Estou digitando errado. Import caf.chunk e depois fazer chunk reader, que também não é disponível. Então esses imports aqui são de utilidade. Essa classe de erro também acabou vindo do próprio implementação da IF, mas eu pensei bem, eu acho que foi desnecessário. Não poderia ter feito o próprio RAIS do except em vez de fazer esse erro aqui. Não faz muito sentido, não é muito elaborado para poder exercer uma classe separada. Mas enfim, acabou ficando. E aqui eu tenho um RAIS que segue um estilo antigo de fazer as coisas no Python. Idealmente, o RAIS tem que ser dessa forma. Deixa eu mudar aqui. Que é uma forma mais moderna de levantar uma exceção. A classe com o parâmetro de inicialização aqui tem a mensagem. E não o erro e vírgula a mensagem. Como no Python 2.7, que é o que eu me baseei para fazer, que é o que eu tenho, eu uso praticamente só o Python 2.7, não uso o Python 3, então isso funciona. Mas para coisas mais modernas não é melhor não seguir essa forma. Mas se de repente eu for melhorar o código, ou alguém quiser também pode fazer essa melhoria para mim. É livre para fazer contribuições, né? Então esse foi o init. O chunk, seguindo ainda também aquele modelo do AIF, eu separei só o que diz respeito realmente a chunk, que seriam dois headers de cabeçalho, dois cabeçalhos no caso, né? O CAF file header e o chunk header. O chunk header tem toda a estrutura, que ele acaba lendo dos blocos do arquivo que compõe o CAF, no caso. E aqui eu só implementei o header e o writer. O writer está apenas um esboço, na verdade ele até chega a escrever a primeira parte do cabeçalho. Mas enfim, o header ele funciona. Eu simplifiquei um código do iter. Eu tinha duas funções, dois métodos auxiliares aqui que eu chamava, aí eu acabei deixando tudo para simplificar. Deixei tudo dentro do iter, que aí é mais fácil de fazer uso dessa interação, assim, de pegar os elementos e tá tudo aí dentro. Basicamente ele retorna o cabeçalho e os dados. Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu posso, por exemplo, ver aqui que eu tenho um arquivo.test.caf. Eu vou executar o Python, e como eu acabei fazendo também funções main dentro de cada do chunk e do codec, eu posso chamar o Python m caf.chunk. E aí eu vou dar um arquivo caf de exemplo. O que vai acontecer? Ele vai imprimir os cabeçalhos. Esses caf chunk headers aqui, ó, que são esses elementos aqui, ó. Caf
header que teve aqui. Tem um type e o size, que isso aqui é um name de tuple, lembrando dos episódios anteriores. E aqui ele imprime, quando eu chamo com "-m caf chunk", ele imprime os chunks. Caf chunk header, o tipo, desk, cookie, info. Aqui é o mid, que eu sempre falei que eu queria só pegar o mid mesmo. E do outro lado é o data. Só que aqui mostra apenas 32 bytes em forma de hexadecimal, para poder não fazer muita sujeira na tela. Então essa é a parte que ficou o chunk. O chunk ele só faz ler ou escrever, se for implementado no final, chunks. E depois eu tenho o codec. O que é o codec? O codec é o que tenta pegar esses chunks e tratar ele como uma forma mais alto nível. Mas continuando ainda sendo bem baixo nível as coisas que eu trabalho aqui. Os chunks que eu tentei decodificar até agora são esses aqui. Ó. O desk cookie, que é um cookie na verdade, né? O mid que eu me interessava mais. E ele retorna os dados ou alguns parâmetros numéricos de acordo com o momento que o chunk for lido e decodificado. Como eu implementei esse decoder foi justamente esse chunk decoder. Ele tem uma função, um método chamado decode, que vai pegar os chunks e pelo type ele vai chamar um outro método, decode chunk, e o tipo dele. Esse decoder ele é ele não funciona se você não fizer ou uma subclasse dele, como esse aqui é o Real Chunk Decoder, porque você vai precisar dizer para cada um desses métodos aqui, tipo método que são decode chunk desk, que é do tipo, o chunk é do tipo desk, o chunk é do tipo data, o chunk é do tipo cookie. Então cada um, o mid, por exemplo, do mid, o que é que ele vai fazer? Ele vai, se o cabeçalho for um mid, ele vai retornar um caf mid com os datas, porque é só o que tem no mid. É esse caf mid e o data aqui. E basicamente é isso que o chunk decoder e o real chunk decoder fazem. Apenas um chunk ele decodifica. Para eu poder pegar vários, eu tenho então a classe decoder, que recebe um arquivo, que eu vou decodificar, né? E opcionalmente um decoder. Se não passar nenhum decoder, ele vai usar o real chunk decoder mesmo. O header é o próprio header de cabeçalhos que eu já tinha implementado antes e vai fazer então a execução. Se eu tentar fazer a execução agora do chunk codec, ele vai chamar por exemplo, vai chamar essa parte aqui, ó, do main. Como também no chunk, ele tem um outro main que executa nessa parte aqui, quando eu chamo com python-m caf.chunk. Mas aqui agora eu vou chamar o caf.codec e o arquivo de test.caf. Bom, e acabei vendo que teve um problema aqui. Então, vamos dar uma olhada nesse codec aqui que está vendo. O que aconteceu é que eu acabei fazendo bobagem. Isso aqui é como se fosse uma maneira antiga, tinha um open do init, mas não é isso que eu quero chamar o decoder, na verdade. Aqui. Acho que agora vai. Opa, foi. Para ver o que ele retorna. Ele retorna cabeçalhos específicos decodificados, por exemplo, o caf desk é um deles. Eu vou procurar só os pontos que começam com o caf. O caf desk tem alguns elementos como o sample rate, o formato do arquivo, de áudio, que é um AAC, né? Número de canais por frame e tudo mais. Aí o próximo cabeçalho que ele decodificou é o... cadê o outro aqui? Ele deve estar tentando executar. Deve ter ainda algumas partes do arquivo. Opa. Desk. Cookie. Que tem ali o cookie data e o caf info. Que esse ainda não trabalhei ainda para poder decodificar completamente. Isso aqui é um chave-valor, na verdade. Comentário e criador aqui, no caso, né? Mas ele está apresentando só com uma chave e o valor diretamente. Poderia elaborar isso aqui e retornar um dicionário, na verdade, esse CAF-info, mas não está acontecendo agora. Aí temos, então, mais um CAF-UAD também, que é outro que está decodificado. Eu tentei decodificar como UID também. O UID, na verdade, o UID, né? E assim vai. Deixa eu tentar ver se tem mid aqui. CAF mid. Tem que ter, né? Não achou. Deve ter se perdido aqui, não. CAF
MIDI, na verdade. Ah, sim, está levando em conta o caso, né? CAF MIDI, e aqui é os dados puros, aqui tem o cabeçalho que é característico do MIDI mesmo. E basicamente é assim que funciona. O que eu acabei fazendo? Eu fiz uma alteração, depois eu posso tentar fazer alguma melhoria ali, mas deixa para depois. E essa foi as mudanças que eu fiz, então eu creio que ficou bom o suficiente para ter incluído dentro de um projeto do GitHub. E se você tiver a fim de dar uma olhada, contribuir, será muito bem aceito. Espero que de alguma forma tenha passado alguma informação útil sobre Python, sobre como é que segue uma especificação, algo do tipo. Então, até o próximo vídeo.